Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vou dar a unidade 11 e provavelmente mais algumas unidades, eu e a Thaís, antes de dar a unidade 10, que é de pontuação. Porque o conteúdo que está na apostila da unidade 10 de pontuação, para entender ele, a gente tem que ter já passado pelas unidades sobre orações coordenadas e subordinadas, período composto e tal. Então, a gente vai dar esse conteúdo de orações, período composto, e depois dar a unidade 10 de pontuação. Então, não tá errado, é a unidade 11 mesmo agora. A unidade 10 a gente vai pular por enquanto. Nós vamos ver período composto por coordenação na unidade 11. Vamos ver o que é. Bom, como a gente viu na unidade 6, quando a gente falou de período simples, termos essenciais e tal, um período composto é uma frase é tudo que tem sentido, formada por mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. E o período composto pode ser formado por coordenação ou subordinação. Pode ser um período composto por coordenação ou composto por subordinação. Essa classificação de ser coordenado ou subordinado explica qual a relação entre as orações que compõem o período. Como essa unidade é só sobre período composto por coordenação, a gente só vai ver isso. Subordinação é depois. Então, o que é o período composto por coordenação? Período composto é formado por mais de uma oração, certo? Quando ele é composto por coordenação, quer dizer que as orações desse período não dependem uma da outra. Elas são independentes. Elas apenas estão justapostas, juntinhas, uma atrás da outra, mas elas poderiam estar separadas. Por isso, em um período composto por coordenação, as orações que compõem esse período são chamadas de orações coordenadas. Elas poderiam estar separadas, constituindo frases diferentes, mas elas estão juntas, constituindo uma única frase, um período composto. Por exemplo, eu caí, é uma oração, o verbo cair. Eu quebrei a perna, outra oração, o verbo quebrei. Se a gente disser eu caí e quebrei a perna, é uma única frase, certo? Até o ponto final, uma única frase, mas ainda é formada por duas orações, certo? Porque ainda tem dois verbos. Uma frase formada por mais de uma oração é um período composto. A gente colocou simplesmente uma oração e depois a outra. E para unir essas duas orações, nesse caso, a gente colocou a conjunção e. Isso é um período composto por coordenação, porque essas duas orações são independentes, poderiam estar separadas, como estão aqui na frente, mas a gente colocou elas juntas. São orações coordenadas, porque estão em um período composto por coordenação. As orações coordenadas são classificadas pela forma como a gente une elas no período composto. Quando em um período composto tem mais de uma oração e entre essas orações não tem nenhuma conjunção, elas são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Por exemplo, ela nasceu, viveu, morreu. Tem 3 orações, porque tem 3 verbos, mas não tem nenhuma conjunção. É um período composto, essas orações são coordenadas, mas como não tem conjunção, elas são orações coordenadas assindéticas. Agora, quando em um período composto as orações são unidas por conjunções, são chamadas orações coordenadas sindéticas. Por exemplo, deitei-me, mas não consegui dormir. São duas orações. Os verbos são deitei e consegui dormir, né? Uma locução verbal. E são unidas pela conjunção mas. Essas orações são, então, orações coordenadas sindéticas, porque estão em um período composto por coordenação e estão unidas por uma conjunção. Vamos falar então das orações coordenadas sindéticas. Sobre as assindéticas não tem muito o que falar, porque elas não são unidas por conjunção, são orações coordenadas em um período composto por coordenação. É bem simples. Agora, as sindéticas são unidas por conjunções. As conjunções que unem essas orações coordenadas sindéticas
vão expressar qual o sentido que uma adiciona à outra. Qual a relação entre essas orações em um período composto? Por causa disso, a gente classifica as orações coordenadas sindéticas em 5 tipos, de acordo com esses diferentes sentidos que podem acontecer entre as orações. São esses 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos ver os 5 agora. Primeiro tipo: oração coordenada sindética aditiva. Acontece quando as orações no período composto estão simplesmente em sequência, uma atrás da outra, acrescentando ideias uma à outra, ao período. Por exemplo, eles não apareceram e nem telefonaram. 2 orações, os verbos são apareceram e telefonaram. Esta frase é a mesma coisa que eu dizer eles não apareceram e não telefonaram. Ou seja, a segunda oração está adicionando uma informação à primeira. Eles não apareceram e nem telefonaram. Por isso a gente diz que essa oração, que essa conjunção é uma conjunção aditiva, que ela serve para adicionar a informação da segunda oração, e essas orações são orações coordenadas sindéticas aditivas, porque a segunda adiciona uma informação à primeira. As conjunções que podem aparecer, as conjunções aditivas, são nem, nesse caso, não só, mas também, tanto como, e etc. São essas conjunções que a gente sabe que servem para adicionar uma informação, adicionar um sentido. O segundo tipo de oração coordenada sindética é a adversativa. Ela indica oposição, contrariedade, contraste entre as 2 orações. Por exemplo, Marina queria sair, mas estava de castigo. Porém, estava de castigo. No entanto, estava de castigo. É a oposição, o contraste. A segunda indica que é contrária à primeira. Então, as conjunções são mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, e assim por diante. Essas são as orações coordenadas sindéticas adversativas. Terceiro tipo, orações coordenadas sindéticas alternativas. Elas exprimem alternância entre o sentido das orações, ou, muitas vezes, exclusão entre as duas. A conjunção nessas orações sindéticas alternativas podem aparecer só na segunda oração, na última oração, ou nas 2 orações. Por exemplo, ora se amam, ora se odeiam. Dá para entender esse sentido de alternância? É como dizer, às vezes eles se amam, às vezes eles se odeiam. É uma alternância. E também uma exclusão, porque quando eles se amam, eles não se odeiam, e vice-versa. Então, a conjunção é ora, ora. Ela aparece nas 2 orações e serve para exprimir que o sentido que essas orações adicionam uma à outra é de alternância. Por isso, as conjunções alternativas são ou, às vezes só o ou, uma vez, ou 2 vezes, ou. Por exemplo, ou você me ama ou você me odeia. É uma conjunção alternativa. Ora, ora, como apareceu aí. Seja, seja, quer, quer, etc. Essas são as conjunções que exprimem alternância. O quarto tipo de oração coordenada sindética é a conclusiva. Nesse caso, a segunda oração do período composto, ou a última, né? Pode ter mais de 2, expressa a conclusão de um raciocínio que foi iniciado na primeira oração. Por exemplo, Marina estava de castigo e, por isso, não pôde sair. A segunda oração, nesse caso, está seguindo o raciocínio da primeira. Dá para ver? A Marina estava de castigo e porque ela não estava de castigo, ela não pode sair, ela não pôde sair. É todo um raciocínio
que essa conjunção por isso complementa, junta, explica esse raciocínio. Então, as conjunções conclusivas são logo, portanto, por isso, por conseguinte, então. É como dizer, Marina estava de castigo e, como conclusão, não pôde sair. Dá para entender? E o quinto e último tipo de oração coordenada sindética são as explicativas, em que a segunda ou última oração justifica, explica o que foi dito na primeira. Então, fiquei em casa, pois me sentia mal. Fiquei em casa. Por quê? Pois me sentia mal. Está explicando a primeira oração, o motivo, justificando. Então, as conjunções explicativas são pois, porque, porquanto. Às vezes, que pode aparecer quando esse que tem sentido de porquê. Por exemplo, vai estudar que é bom. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer vai estudar porque é bom. Então, essas são as explicativas. Algumas observações. A conjunção e normalmente é aditiva, é a conjunção aditiva mais comum. Por exemplo, caí e quebrei a perna. Eu caí e quebrei a perna. É uma aditiva. Mas, às vezes, dependendo do contexto, você pode encontrar ela como uma conjunção adversativa. Por exemplo, fui à festa e não a encontrei. Aí é a conjunção e. Mas, se você analisar o sentido que ela está tendo, é fui à festa, mas não a encontrei. Fui na festa, mas ela não estava lá. Eu não encontrei ela. Ou seja, nesse caso, a conjunção e foi usada como conjunção adversativa, ou seja, essas orações são orações coordenadas sindéticas adversativas, apesar de ter um e aí. E outra conjunção que pode ser usada em dois casos é a conjunção pois. Ela pode indicar tanto conclusão, quando usada depois do verbo, quanto explicação, quando usada antes do verbo. Por exemplo, a gente já viu, não fui à escola pois estava cansada. Isso é uma explicação. Não fui à escola. Por quê? Porque estava cansada. Não respondi, pois não o escutei. Nesse caso, são sentidos de explicação. São orações coordenadas sindéticas explicativas. Agora, quando ela aparece depois do verbo, esse pois aparece depois do verbo, por exemplo, Thaís estava doente e não foi, pois, à escola. Aí ela está dando sentido de conclusão, pode perceber. Thaís estava doente e não foi, por conclusão, como consequência, à escola. Nesse caso, são orações coordenadas sindéticas conclusivas. Aqui eu fiz um mapinha mental, acho que eu já fiz isso em alguma outra aula, para entender o que fica dentro de quê, quais classificações estão dentro de quais classificações, enfim. Então, vamos ler. Existem os períodos compostos, como a gente viu na unidade 6. O período composto é uma frase composta por mais de uma oração, certo? Esse período pode ser composto por subordinação, em amarelinho, ou por coordenação, em rosinha. Nós sabemos o que isso quer dizer. Por coordenação, quer dizer que as orações elas são independentes, não dependem uma da outra. As orações coordenadas são as que compõem um período composto por coordenação. Essas orações coordenadas podem ser assindéticas, quando não são unidas por conjunções, ou sindéticas, quando são unidas por conjunções. As orações coordenadas sindéticas, por sua vez, podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, dependendo do sentido que elas têm juntas dentro do período. Beleza? Bom, agora vocês pausem o vídeo, resolvam os exercícios, depois dá play de novo, porque é a resolução, ok? Vamos fazer esse primeiro exercício. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações coordenadas. Aí tem as opções 1, 2, 3, 4, 5, 6, se elas são
coordenada sindética conclusiva, explicativa, aditiva, se é coordenada assindética, se é coordenada sindética adversativa ou alternativa. A gente tem que colocar o número no parênteses ali. Então, vamos ler a primeira, letra A. Eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. A gente viu o primeiro exemplo de orações coordenadas sindéticas aditivas usava a conjunção nem. Ela é uma conjunção aditiva, porque é a mesma coisa que eu dizer eu não vou comer hambúrguer e não vou tomar refrigerante. Mesma coisa. Então, são orações coordenadas sindéticas aditivas. Número 3. Letra B. Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. Esse sentido é de quê? Oposição. Eu queria ficar no litoral, mas eu não vou porque eu tenho que trabalhar amanhã. Esse mas é uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Então, é o número 5. Letra C. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. São duas orações, os verbos são passavam e crescia, porém não tem nenhuma conjunção. Elas são separadas por vírgula apenas, não tem conjunção. Quando são duas orações coordenadas sem nenhuma conjunção, as unindo, são orações coordenadas assindéticas. Número 4. Letra D. Irei de avião ou pegarei um ônibus. É uma alternância, certo? Ou um, ou avião, ou outro, ou pegar um ônibus. A conjunção é justamente a conjunção ou. Se é uma alternância, é uma oração coordenada sindética alternativa. Número 6. E letra E, última, ficou doente, por isso não comparecerá à reunião. Aí a conjunção é por isso. Como nós vimos, é uma conjunção de conclusão. É como dizer ficou doente e, como conclusão, não comparecerá à reunião. Por isso, não comparecerá à reunião. Se é uma oração coordenada sindética conclusiva, número 1. Não é a última, tem mais um. Letra F. Ela estava comemorando porque foi aprovada. Ela estava comemorando porque é a conjunção foi aprovada. O porquê foi aprovada está explicando o porquê dela estar comemorando. Se está explicando, está justificando, é uma oração coordenada sindética explicativa, número 2. Ok? Questão 1. Isso não cai muito em vestibular, assim, de ficar classificando. É só para a gente entender qual é qual. Quando é sindética, quando é assindética e quando é uma das 5 classificações. Pela conjunção dá para ver. Questão 2. Verifique o código em evidência empregando-o corretamente de acordo com os casos expressos pelas orações a seguir. Mesma coisa. Vamos ler as 4 orações e dizer se ela é coordenada explicativa, aditiva, alternativa ou adversativa. Primeira oração. Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Porém, é a mesma coisa que mas. É uma oposição. Não fomos ao aniversário, mas mesmo assim trouxemos o presente. Se é uma oposição, é uma oração coordenada adversativa. Letra D. Segundo período. Ou tenta se qualificar melhor, ou serás demitido. Aí, quando tem o ou, fica bem claro, né? Que é uma alternância, uma exclusão. Ou tenta se qualificar melhor, ou será demitido. Ou um, ou outro. Se tem ou, é uma oração coordenada alternativa, letra C. Terceiro período. Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante. A gente consegue perceber que a conjunção é pois. Agora, ela é conclusiva ou ela é explicativa? Pois nos esforçamos bastante, tá explicando como conseguimos obter um ótimo resultado. Por que conseguimos obter um ótimo resultado?
pois nos esforçamos bastante. Então, está justificando, explicando. É uma oração coordenada explicativa, letra A. E último, número 4, viajamos muito e chegamos exaustos. A conjunção aí é E. A mais comum, a conjunção aditiva mais comum. Realmente é aditiva, pois não está expressando oposição entre as duas orações. Viajamos muito e chegamos exaustos. Não é uma oposição. Então, a conjunção E indica uma oração coordenada aditiva, letra B. Ok? Questão 3 é uma questão dissertativa, não é de teste. Então, essa questão é mais o tipo de vestibular, porque não é de ficar classificando e tal. Observe o seguinte excerto poético e em seguida atente-se para as questões a que ele se refere. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. De Emílio Moura. Letra A. Estamos diante de um período, pois é formado por várias orações, certo? Certo. Os verbos são passam, caem, fica. 3 orações diferentes. Como ele se denomina e por quê? Bom, o período composto pode ser subordinado ou coordenado, a gente já viu. Quando ele é coordenado, quer dizer que as orações do período não dependem uma da outra, elas só estão juntas. Esse é o caso. A gente pode ver se a gente tentar botar um ponto final. Continuam sendo 3 orações. As horas passam, ponto. Os homens caem, ponto. A poesia fica, ponto. São 3 orações independentes numa frase só. Então, é um período composto por coordenação. É assim que ele se denomina. E por quê? Porque as orações desse período são independentes uma da outra. Elas não dependem uma da outra. Letra A, respondida. Letra B. As orações que o compõem são coordenadas sindéticas ou assindéticas? Justifique. Quando o período é composto por coordenação, as orações do período podem ou não podem ser unidas por conjunções. Quando elas são unidas por conjunções, são orações coordenadas sindéticas. Quando não há conjunções entre elas, são orações coordenadas assindéticas. Nesse caso, não tem conjunção entre elas, elas estão separadas apenas por vírgula. Então, elas são orações coordenadas assindéticas, porque não há conjunção as ligando, certo? E letra C. Reescreva os versos introduzindo as conjunções coordenadas que melhor se adequarem à ideia expressa. A gente tem que pegar o período composto e inserir conjunção onde a gente acha que deveria ter. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. Parece uma sucessão de fatos. Dá para perceber? As horas passam, os homens caem, a poesia fica. Como o sentido entre elas é apenas de continuar essa sucessão de fatos, elas estão apenas adicionando informação à oração anterior a elas. Elas estão apenas juntinhas, não tem nenhuma oposição, nenhuma alternância, nenhuma explicação, nenhuma conclusão entre elas. Dá para perceber? Elas só foram colocadas juntinhas. Então, a gente pode adicionar uma conjunção apenas no final. Vai ficar assim: as horas passam, os homens caem e a poesia fica. Como elas estão apenas adicionando sentido à oração anterior, apenas estão juntas, a gente poderia colocar só conjunções aditivas. Por exemplo, as horas passam e os homens caem e a poesia fica. Mas a gente não coloca e em tudo, né? Fica feio. E a gente então liga as duas primeiras orações apenas com a vírgula, deixa a vírgula aí e coloca o e. As horas passam, os homens caem e a poesia fica. Assim que deveria ser reescrita essa frase com conjunções. Beleza? Se não deu para entender, vocês sabem que podem chamar eu e a Thaís. Lá no Drive tem nossos contatos, numa imagem que a Marina postou lá.
E eu vou postar amanhã de manhã, quarta-feira de manhã, 2 listas de exercícios. Uma vai ser sobre tipos de sujeitos, que a gente viu na unidade 6, eu acho, né? Quando a gente falou de período simples. E a outra é sobre conjugação verbal. A gente viu verbos, mas a aula de verbos não tinha muito sobre conjugação. E nem muito sobre tempo verbal. Então vai ter uma lista de exercícios sobre conjugação. Tá? Pra gente entender melhor, porque isso faltou um pouquinho na unidade sobre verbos. Então tá bom? Espero que vocês entendam. Se tiverem dúvida, podem chamar. Boa semana para todo mundo, bons estudos. Tchau!